Amém, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por podermos nos reunir aqui, Senhor, poucas pessoas, mas para podermos gravar esse culto a Ti, Senhor. Na verdade, o desejo do nosso coração é Te adorar, Senhor, é Te bendizer, é Te glorificar. Nós queremos louvar o Senhor, louvar o nome do Senhor, nós queremos bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor é excelso acima de todas as nações, a sua glória é acima dos céus. Não há ninguém semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa na terra e sobre a terra. O Senhor é aquele que ergue do pó desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor é aquele que até a mulher estéril faz com que viva em família e seja alegre mãe de filhos. O Senhor é Deus de graça infinita. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós. E se estamos aqui com vida, com alegria, com confiança, com esperança, é porque temos a Jesus como referência. Temos a Jesus para olhar e contemplar. Obrigada, Senhor, que esse tempo seja um tempo de adoração, um tempo de louvor a Ti, um tempo de refletir sobre as Tuas palavras, sobre o Teu ensinamento e aprender contigo. Nos entregamos nas Tuas mãos nessa noite, Senhor, com toda gratidão. Conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. Oh.
Jesus, nunca foi sobre nós, nem sobre nada que diga respeito a nós, Senhor. Tudo sempre foi e sempre será sobre Ti, Jesus. Tudo é sobre Ti, Jesus. Tudo é sobre o Teu amor, sobre a Tua bondade, sobre a Tua misericórdia, sobre o Teu favor, sobre a Tua graça para conosco. Senhor, nós queremos Te exaltar, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Porque se Tu não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui. O que seria de nós, Senhor, se Tu não tivesse dado a Sua vida por nós? O que seria de nós se Tu não tivesse pago o preço do pecado e tivesse resgatado a nossa possibilidade de termos acesso ao Pai? Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque éramos simplesmente criaturas carentes de uma figura do Pai, carentes do cuidado do Pai, carentes do amor do Pai, do conhecimento do Seu amor e do Seu cuidado. Mas através de Ti, não somos mais órfãos, somos filhos. Obrigada por isso, Jesus. Queremos Te adorar. Queremos Te adorar por tanta graça. Tudo aos que receberam e aos que creram em Seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Seus filhos, que somos os Seus filhos. O Pai me adotou.
Pai, nós te rendemos graças. Te rendemos graças pelo teu amor tão grande. Te rendemos graças por Jesus. Te rendemos graças pelo teu plano eterno, Senhor, de nos fazer teus filhos. Nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor. E queremos agora, a partir da tua palavra, entender toda essa dimensão desse teu amor, Senhor. E queremos sim vivenciar essa condição de filhos que tu nos deste, Senhor. Louvado seja, Senhor, louvado seja. Nós te agradecemos e nos colocamos nas tuas mãos. Que o teu Santo Espírito venha e ministre aos nossos corações, Senhor, profundamente. Que a tua palavra entre na mente e no coração e transforme o nosso viver. E passemos a viver daqui para frente com mais intensidade, com mais gratidão e muito mais amor. Essa relação de filhos teus. Obrigada, Senhor. Te bendizemos e te glorificamos e nos entregamos nas tuas mãos, ó Espírito Santo. Vem, Senhor Espírito. Vem e ministra os nossos corações. Nós carecemos de ti. Nós carecemos do teu toque, da tua orientação, da tua revelação, da transformação do nosso interior. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora. Faz-nos, Senhor, novas criaturas. Mais um tanto de ti em nós, Jesus. Mais um tanto do Filho do Deus vivo em nós, para que sejamos testemunhas da tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Então, nessa noite nós vamos dar continuidade à reflexão que começamos há 2 semanas atrás, quando lemos a parábola chamada de parábola do filho pródigo em algumas traduções. Em outras versões bíblicas ela é chamada de parábola do filho perdido. Esses são títulos que são dados pelos autores das Bíblias, de forma a nos dar mais facilidade para acharmos os textos e para lermos e para estudarmos. Mas originalmente não existe esse título, então esse título é só uma referência. Amém? O que nós vamos continuar hoje é refletindo sobre a questão do coração. Lembram que há 3 ou 4 semanas atrás nós falamos do coração, falamos da importância de guardar o coração, falamos de como limpar o coração, e hoje eu quero convidar vocês a refletir sobre esta parábola do ponto de vista de como está o coração. Como era o coração do filho mais jovem, como era o coração do filho mais velho e como era o coração do pai. E a partir dessa reflexão vamos olhar para o nosso coração. Amém? Então vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. O Evangelho de Lucas é o único evangelho, que registra essa parábola, é só o Evangelho de Lucas. Então vamos ler no capítulo 15 os versículos 1 e 2 e depois nós passamos para o versículo 11 até o versículo 32. Amém? Vamos lá? Lucas capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Versículo 3 diz: então Jesus lhes propôs parábolas. Aqui começa com a parábola da ovelha perdida, depois vem a parábola da dracma perdida e, por fim, a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, que é o que nós vamos estudar agora. Versículo 11. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo
ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? No culto anterior, nós refletimos sobre a situação do filho mais jovem. E hoje nós vamos olhar um pouquinho para a situação dele, relembrando, mas prestando atenção em onde estava o seu coração, e depois vamos olhar para o irmão mais velho, olhar também para a situação do seu coração e, por fim, olhar para o coração do pai. Bom, só contextualizando essa parábola. Jesus, ele vinha caminhando e fazendo milagres e ensinando a palavra de Deus, né? Pregando as boas novas do Evangelho e fazendo sinais e maravilhas. E nesta sua caminhada, ele atraiu publicanos e pecadores que vinham para perto dele ouvir. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos, que eram desprezados pelo povo, porque eram judeus que serviam ao Império Romano, cobrando muitas vezes excessivamente os impostos. Então eles eram desprezados por todos os povos, por todos tanto os judeus quanto os outros, porque eles extorquiam das pessoas os impostos. E pecadores aqui está se referindo a todos aqueles que viviam uma vida que lhes dava uma má reputação, seja prostituição, seja adultério, seja roubo, seja engano, seja corrupção. Todos esses eram então chamados de pecadores. E os fariseus e os escribas, que eram então os doutores da lei, os defensores da lei, eles se julgavam melhores do que os publicanos, melhores do que os fariseus, do que os pecadores, porque eles eram aqueles que tentavam guardar a lei, que ensinavam a lei, que procuravam fazer tudo de acordo com a lei.
Então esses murmuraram quando viram Jesus ensinando também para aqueles que eles consideravam desprezíveis. E aí Jesus propõe essas 3 parábolas para todos, seja publicanos e pecadores, seja para os fariseus. Mas na verdade ele queria alcançar o coração dos fariseus, para mostrar que o amor do Pai não faz acepção de pessoas. Então a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida, mostra Deus como pastor indo resgatar a ovelha que se desgarrou do rebanho. E ali diz que há uma alegria quando esta ovelha é resgatada, porque ela estava perdida e é restituída ao rebanho. A segunda parábola da dracma perdida é a mulher que perde algo de valor dentro da sua casa e ela busca encontrar. Então mostra que quando se tem algo de valor que se recebeu do pai, porque a dracma era um presente, uma forma de que o pai dava para a filha quando casava, como algo que ela levaria para a garantia da sua vida. Então ela havia recebido da sua família as dracmas por ocasião do casamento. E quando se perdeu, normalmente recebiam 10. E quando uma foi perdida, como era algo muito precioso, valoroso, eram moedas de prata, ela se empenha em buscar, ou seja, ela valorizou aquilo que o pai havia lhe dado e ela buscou, porque o que o pai deu a ela ou nos dá é algo de extremo valor. Isso mostra o amor do pai, o cuidado do pai. Diz ali nessa parábola da dracma que a alegria no céu quando um pecador se arrepende, ou seja, ela perdeu dentro da sua própria casa, não foi cuidadosa, não foi cautelosa, mas ela se arrependeu e buscou até que encontrou. E aí Jesus fala dessa alegria. E a terceira parábola que ele conta, então, falando para os fariseus e escribas, para que eles entendessem que Deus é Pai e é Pai de todos. Sejam quem for, não apenas dos judeus, porque lembro que Jesus vem com uma boa nova de que a salvação é para todos, não apenas para o povo, porque ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos que receberam e que receberem são tornados filhos de Deus. E aí ele começa então a terceira parábola falando do filho que estava perdido e que retorna à casa do pai. Então, quem era o filho perdido? Quem era o filho perdido? O mais jovem? Nós costumamos pregar que o mais jovem era o filho perdido, mas na verdade nós vamos ver hoje que os 2 filhos eram filhos perdidos. O filho mais jovem, perdido por quê? O que ele fez, o filho mais jovem? Chegou um determinado momento da vida em que ele decidiu que ele queria viver do seu jeito. Ele queria viver livre da influência do pai. Ele queria viver livre da cultura da época. Ele queria viver livre da convivência com a família, com os costumes. Então o que ele faz? Ele pensa, eu vou planejar uma forma de eu me libertar. Ele precisava de recursos para poder sair. Ele decidiu sair de casa. Ele decidiu sair debaixo dos olhos do pai, debaixo do cuidado da família. Então ele pede a herança antecipada. Isto era uma ofensa para o pai. Inclusive tem um provérbio que diz que a herança antecipada no final acaba mal. E isso nós vamos ver aqui que realmente é o que acontece com esse rapaz. Então, o que ele fez? Ele queria ser livre, ele queria viver a sua vida, ele queria viver aquilo que ele pensava, aquilo que ele sonhava, aquilo que ele achava. E para isso ele fez um plano, ele pediu a herança. Vejam, a herança não era dinheiro, gente, porque naquela época eles não tinham de guardar dinheiro.
não tinha banco, não tinha caderneta de poupança, aplicação financeira. A herança era a terra, a herança eram os rebanhos. Por isso ali diz o texto que passados dias, então, é que ele junta o que lhe era devido e parte. Ele teve que vender a parte dele da terra, ele teve que vender a parte dele dos rebanhos para poder juntar os recursos e poder sair. Gente, aonde estava o coração desse jovem? Onde estava o coração dele? Como será que estava o seu coração? Era centrado em quê? Só na vontade dele. Centrado em si mesmo. Então, o coração desse jovem estava preocupado apenas consigo. Veja que ele não se importou de pedir a herança antecipada. Era como se dissesse: pai, eu preferia que você morresse. Porque naquela época, até, segundo os estudiosos aí, até o mais velho poderia pedir antecipação da herança, porque o mais velho ficava responsável por toda a família na morte do pai. Então, até era possível, dizem os estudiosos, mas o filho mais novo era ofensivo pedir o adiantamento da herança. Mas ele não se importava, ele estava tão centrado em si mesmo que ele não se importava de ofender o pai, não se importava de magoar o coração do pai, ele não se importava com mais alguma coisa. Ele transgrediu mandamentos, porque ele era um judeu, e os judeus tinham os 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e depois honra o pai e mãe. Quando a pessoa está centrada em si mesma, quando o coração dela está só pensando nela, no que lhe apraz, no que ela pretende, nos seus sonhos, nas suas realizações, ela passa por cima de tudo. Ela passa por cima dos princípios de Deus e até da sua própria família e transgride os mandamentos. Então, o coração deste filho, aonde que estava? Estava nele mesmo. Ele amava mais a si mesmo do que ao seu pai. Ele era uma pessoa egoísta. Mas, aí então, o que acontece? O pai se opõe? Não. Ele era um adulto. Ele teria que aprender que as suas escolhas têm consequências. Então, o pai permite que ele vá. Eu imagino que o pai deve ter ficado com o coração pesado, mas o pai, a forma dele ensinar também era deixar ir. Essa também é uma forma de ensinar os filhos adultos, que as suas escolhas vão ter as suas consequências e que eles precisam aprender a lidar com elas. Então, o pai libera o filho e o filho vai. E aí diz o texto bíblico que ele vai para bem longe, ou seja, ele queria ficar longe da cultura, longe da família, longe dos olhos do pai, longe do tipo de trabalho que ele estava acostumado, longe de tudo, para experimentar a vida. E aí diz que ele fez isso e que gastou de uma forma desregrada. Ele gastou todos os bens que ele havia recebido. Mas existe um determinado momento em que ele começa a passar fome. E aí a necessidade faz com que ele lembre da casa do pai. A necessidade, a privação, a falta faz com que ele lembre. Ninguém dava comida para ele, diz o texto, que ele desejava até comer a comida dos porcos que ele estava cuidando. Mas nem isso ele recebia. E aí então ele lembra, poxa, na casa do meu pai, os trabalhadores não têm falta de comida. Então eu vou voltar para a casa do pai. O texto bíblico diz que ele decide voltar. Então a gente vê que há ali algo no seu coração que acontece. Eu levantei diante de Deus uma interrogação: ele de fato se arrependeu? Ou ele veio somente por causa do interesse? Somente por causa da fome? Somente porque ele sabia que na casa do pai todos eram bem tratados? E que então ele se contentaria até
em ser tratado como um dos empregados. Mas ali, quando o texto bíblico diz, quando ele fala, pequei contra os céus e também diante de ti, aí eu posso entender que ele teve um arrependimento. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente se arrepende verdadeiramente, a primeira coisa que vem ao nosso coração e à nossa mente é que nós ofendemos a Deus. Se ele tivesse dito, Pai, pequei somente contra ti, ele não teria tido a consciência de que qualquer pecado que nós cometamos é, em primeiro lugar, uma ofensa a Deus e depois à pessoa a quem ofendemos. Então, por isso podemos dizer que ele se arrependeu. Eu fui procurar no grego a palavra que aqui está traduzida por pequei contra o céu, essa expressão, e ali mostra aquele significado realmente de pecado, que é desvio do alvo e desvio da verdade. Essa palavra traduzida por nós por pequei, ela significa desviei-me da verdade. Desviei-me da verdade do céu e desviei-me da verdade a respeito de ti, ó Pai. Né? Então, realmente ele se arrependeu. E aí ele volta querendo então ser colocado como um dos empregados, né? Mas o pai estava tão contente com a sua volta que o pai o recebeu. O pai não quis saber de mais nada, só quis ouvir a confissão dele de arrependimento. Pequei contra os céus e pequei contra ti. E aí então o pai perdoa, o pai recebe com honra, porque dá a melhor roupa, porque dá sandálias nos pés, porque dá o anel de autoridade e faz a festa. Muito bem, então o coração desse jovem, voltando para o nosso ponto de observação, era um coração centrado em si mesmo, era um coração egoísta, era um coração que amava a si, acima de todas as coisas, mas que diante das perdas acabou passando por um processo de arrependimento. Mas aí ele volta para casa, né? E existe aquela festa, existe toda aquela situação que o pai prepara, mas tem o irmão mais velho. O texto diz, vamos ler aqui, eu vou ler mais uma vez, diz assim, que o irmão mais velho, no versículo 25, estivera no campo e quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o criado informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, tem versões que falam que ele se irou e que ele não queria entrar nem sequer na propriedade, quanto mais fazer parte da festa. Onde estava o coração do filho mais velho? Será que o coração do filho mais velho era um coração que se preocupava com o pai? Que se preocupava com a família? Aonde estava o coração dele? A partir do momento, gente, em que a gente lê que esse irmão mais velho, voltando para casa, não quer nem sequer entrar na propriedade e se deixa encher de indignação e de ira, nós podemos ver que o coração dele também era centrado em si mesmo. O coração dele não queria nem saber do pai, não estava preocupado com a alegria do pai. Ele não estava participando da alegria de ter um irmão de volta. Ele não estava contente porque a família ia estar reunida novamente, porque aquele irmão que eles nem tinham notícias na época, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada, eles não
tinham como ter notícias, visto que o irmão foi para uma terra bem distante, como diz o texto. Mas nada disso importava. O que é que ele então não quer entrar? E aí o que acontece? O pai vem ao encontro e procura, insiste com ele, procura conciliá-lo e insiste. E o que é que ele responde para o pai? Pai, há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, ele estava preocupado com o irmão? Não. Ele estava preocupado com o pai? Não. Ele estava preocupado consigo, porque a obediência dele não tinha nada a ver com gratidão ao pai, com amor ao pai, com submissão ao pai. A obediência dele era também por interesse, gente. Porque se ele tivesse fazendo tudo certinho, ele receberia muitas coisas do pai. Então, vejam que a reação dele, ele se encheu de ira, ele se recusou a entrar e fazer parte da festa, e ele ainda contesta o pai e cobra direitos. Porque ele diz, eu estou aqui te servindo todos os dias, o tempo todo, fazendo tudo certinho, e nem sequer um cabrito, que era considerado um animal inferior. Ele disse, nem sequer um cabrito tu me ofereceste, diz o texto aqui, para alegrar-me com os meus amigos. E aí, vejam mais, ele diz assim, vindo porém esse teu filho, ele não fala, vindo porém o meu irmão mais novo, esse teu filho aí, esse veio agora, gastou todos os teus bens, não eram mais bens do pai, porque o pai já havia distribuído, e o pai havia dado para cada um a sua porção. Então não eram mais bens do pai, já distorceu. Aí distorce ainda mais dizendo que o filho mais jovem tinha gasto os recursos com meretrizes. Não diz o texto que ele havia gasto com meretrizes, diz que ele foi inconsequente, que ele gastou de qualquer forma, mas não diz que ele foi para a prostituição, que ele foi para esse tipo de vida. Só diz que ele gastou de forma inconsequente. E ele já então, quando a pessoa está centrada em si mesma, o que é que ela faz? Ela julga os outros, ela acusa os outros e ela se julga melhor do que os outros. Então, onde estava esse coração? Somente centrado em si. Era um coração orgulhoso, era um coração discriminador, um coração de julgamento. Aí o pai responde, meu filho, o pai chama a razão. Tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que nós podemos dizer desse irmão mais velho é que ele obedecia ou por obrigação, ou então para não perder regalias. Ele nunca se afastou de casa, mas ele vivia afastado do pai, porque ele não conhecia o amor do pai. Ele teve o amor do pai, ele desfrutou do cuidado da casa materna, mas ele não valorizou aquilo que ele tinha. Ele estava perdido dentro de casa, gente. Na verdade, um estava perdido porque abandonou a casa, porque abandonou a família, porque foi para uma vida que ele não conhecia e assim despendeu tudo que tinha. E o outro ficou em casa, mas ele era cheio de amarguras. O que é amargura? Vocês se lembram? Águas amargas. Então, de dentro dele vinha águas amargas. Quando ele diz, este teu filho,
aquilo, gastou com desprezo. Isto é sinal de amargura. Então ele não era uma pessoa feliz. Ele vivia na casa, ele tinha um certo relacionamento com a família, com o pai, mas ele não desfrutava de nada. Veja, talvez ele amasse a fortuna que ele iria herdar. Se o filho mais jovem não voltasse, ele ganharia mais. Porque daí o pai ia dividir de novo, né? A herança ia ficar para ele daí. Ele já tinha 2/3 da herança, que era a lei, né? E se o irmão não voltasse, ele herdaria tudo. Então talvez foi isto que se passou no seu coração. Não podemos afirmar, mas podemos pensar. Vejam que ele não se preocupou nem com o irmão. Ele era o irmão mais velho. Era a responsabilidade dele ir atrás do mais jovem. O pai já era um homem mais velho. O irmão mais velho seria responsável pela família quando o pai não estivesse mais presente. Então ele poderia ter ido atrás do irmão mais novo para tentar dissuadi-lo de viver daquela vida que ele estava buscando, ou tentar resgatá-lo de volta para a família. Mas nada disso ele fez, porque ele era centrado em si mesmo. Agora, vamos olhar para o coração do pai. Como era o coração do pai? Na verdade, pródigo era o coração do pai, porque pródigo é extravagante, aquele que busca o que é exuberante, o que é extravagante, né? Não para despender. O pai dava, era pródigo, era exuberante em amor e em misericórdia. Nós vemos da parte do pai a mesma atitude para com o filho mais novo e o filho mais velho. O pai, pelo mais novo, quando o filho mais novo foi, ele permitiu que fosse. Veja que ele foi justo, ele dividiu a herança para os dois. Ele já entregou naquela hora. O mais velho também recebeu a herança antecipadamente e não se opôs. Ele podia ter se oposto àquele momento, mas não, ele recebeu. Agora veja, então o mais novo foi, o pai ficou esperando. O pai nunca desistiu de esperar, tanto que ele se preparou para o momento da volta. Ele tinha a roupa, ele tinha a sandália, ele tinha o anel. Será que naquela época eles tinham tantas roupas guardadas para, não, agora chega, a gente pega uma lá do armário? Não. Ele se preparou para a volta do filho. E mais, ele vivia olhando para a estrada. Tanto que quando quando ele avistou o filho, mesmo longe, ele reconheceu o filho. Pensem vocês, um filho que sai de casa, que volta por causa de fome, ele devia estar bem diferente fisicamente, né? Estava cuidando de porcos, devia estar mal cheiroso, maltrapilho, né? Mas o pai reconheceu de longe. Por quê? Porque o coração do pai anseia para que o filho volte para casa. Então, o coração do pai era um coração de amor, era um coração de bondade, de perdão, de misericórdia. Nós vemos que o pai, quando avista o filho, ele vai correndo. Diz o texto que ele sai correndo. Que ele vai correndo ao encontro do filho. E ele abraça o filho em sinal de aceitação, em sinal de perdão, em sinal de honra, em sinal de amor incondicional. Agora, com relação ao mais velho. O mais velho também foi trabalhar, estava no campo, volta para casa, se ira, não quer entrar em casa. Os empregados vêm e avisam o pai. O que o pai faz de novo? Lá vai o pai ao encontro. Assim como ele foi ao encontro do filho mais
mais jovem, ele vai ao encontro do filho mais velho. Ele vai ao encontro do filho mais velho e ele conversa com ele e ele chama de meu filho. Você é meu filho e tudo o que eu tenho é teu. O pai mostra para este filho que o que importava para ele era a comunhão com os filhos. Não era outra coisa, não era tanto o trabalho dele, trabalho era devido, ele era obrigação dele trabalhar e cuidar, porque na verdade ele estava trabalhando e cuidando do que era dele, do que já era dele, ele já tinha recebido a sua herança. Então, o que o pai ansiava era a comunhão com o filho. O pai diz assim para aquele, com os filhos, né? O pai diz assim para o filho mais velho, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos com o teu irmão mais novo, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por que estava morto? Ele não estava morto. Por que ele estava morto? Porque eles não tinham as notícias? Não. Não, porque longe da casa do pai, o filho está morto. Está sem vida. Isso nos remete ao Éden. Isso nos remete a Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram e eles então perderam a comunhão com o Pai, a palavra diz que eles morreram. Eles morreram espiritualmente. Este filho perdeu a comunhão com o pai, este filho negou a casa paterna, esse filho se afastou, então ele estava morto, porque ele, com o pai ele teria vida, e fora do pai ele estaria morto. E diz, ele não fazia mais parte da família, né? Porque escolheu viver longe dela. E por que perdido? Porque quem está afastado do pai, quem está morto, não toma decisões sábias, não faz escolhas acertadas. Sabe qual é o estado deste filho que estava morto e perdido? Um estado de desgraça, ou seja, sem estar debaixo da graça paterna. Desgraça é fora da graça. Então, a sua volta, gente, era motivo de grande alegria. Por quê? Porque ele teria esperança de vida com escolhas acertadas. O que nós podemos perceber na história dos dois filhos? Ambos estavam perdidos porque não conheciam o amor do Pai. Gente, essa parábola Jesus contou estando na frente de fariseus e mestres da lei e de publicanos e pecadores. Ele estava dizendo onde vocês se encaixam. Ele estava dizendo para aqueles e ele está dizendo para nós. Desde que nós fomos gerados por Deus, desde que Deus nos permitiu vir à existência, o desejo dele é que nós sejamos filhos. E ele olha para nós como filhos, mesmo que nós saibamos que só nos tornamos filhos através de Jesus Cristo, o desejo do Pai é sempre de que nós sejamos filhos. Mas nós podemos ser o filho mais jovem, rebelde, que quer viver a sua própria vida, que quer viver fazendo a sua vontade, fazendo as suas escolhas, que quer todas as bênçãos do Pai. Nós amamos. Pergunta se alguém não quer o cuidado de Deus Pai na sua vida. Todo mundo quer. Mas as pessoas não querem a convivência com o Pai e o sujeitar-se à vida que o Pai estabelece. Se nós estamos assim, nós estamos como o filho mais jovem. Mas nós também podemos ser como o filho mais velho. Religiosos,
obedecer, procurar obedecer às leis e nos tornar julgadores daqueles que não obedecem, ou julgadores daqueles que não conseguem obedecer. E aí também estamos fora da relação de do pai e filho. Porque a relação de pai e filho, gente, a relação começa no amor do pai. Tudo começa no reconhecimento de que o pai nos ama. Essa parábola nos mostra que o pai busca. Não foi o pai que foi atrás, não foi o pai que foi buscar o filho mais velho, não foi o pai que ficou esperando o mais novo e foi correndo ao encontro dele. Então, o pai busca os filhos que ainda não têm um relacionamento de intimidade e de comunhão com ele. Ele traz para perto. E nesta conversão, que é operada pelo Espírito Santo, vem a alegria no coração do Pai. Eu aqui estudando esse texto, eu entendi algo que não sei se vocês alguma vez se perguntaram. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 44, Jesus diz assim: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Todo aquele que o Pai me dá, eu jamais lançarei fora. E eu não sei por vocês, mas eu ficava perguntando, tá, Deus, como é que é essa história? Se Jesus, que é o caminho que leva para o Pai, como é que o Pai tem que trazer as pessoas até Jesus? Não parece contraditório para vocês? Não parece uma coisa que a gente não consegue entender? Porque está no mesmo capítulo. No mesmo capítulo, Jesus fala dessa relação dele ser um caminho, né? Ele fala que ele é caminho lá no capítulo 14 de João. Mas nesse capítulo 6 ele diz, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Agora eu entendi. Sempre tudo começa no coração do Pai que nos ama. Porque o Pai nos ama, Ele nos revela Jesus. E quando Ele nos revela Jesus como o Filho, então nós recebemos a Jesus no nosso coração. E aí nós temos um caminho para voltar para a casa do Pai. Então tudo tem a ver na nossa vida com Jesus Cristo, na nossa vida cristã. Tudo tem a ver com entendermos o amor do Pai por nós. Porque Ele é a fonte, Deus é amor, Ele é a fonte do amor. Jesus é amor porque Jesus veio e representou o amor de Deus na terra. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Jesus diz assim, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Pai enviou o Filho, mas é o Pai que nos apresenta o Filho. É o amor dele que faz com que a gente chegue ao arrependimento. Lembram disso? É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Foi a bondade desse Pai que fez com que esses filhos, pelo menos o filho mais jovem, se arrependessem. O filho mais velho nós não sabemos, gente. A parábola acaba sem nos dizer se o filho mais velho se arrependeu. Mas nós podemos entender por quê. Porque o filho mais velho, na parábola, representa os judeus. O filho mais velho representa os judeus com a sua tradição, com a valorização do cumprimento da lei. E o filho mais novo representa todos nós. Todos nós que, como herdeiros de Adão, vivemos mortos em delitos e pecados até que encontramos Jesus Cristo. Então, por que não acaba essa parábola? Eu acredito que a história do filho mais velho não acaba, porque ainda não sabemos
quantos dos judeus receberam a Jesus como Messias. Nós sabemos que muitos deles ainda não receberam. Muitos ainda não entenderam que Jesus é o único caminho que leva a uma relação com Deus, com o Pai. Mas uma coisa que nós temos para entender é que Deus nos ama a tal ponto que Ele se alegra e faz uma festa quando nós nos tornamos filhos através da fé em Jesus Cristo. E aí, junto com Jesus, vamos caminhando para voltar para casa. Lembra de como começa o capítulo 14 do Evangelho de João? Não se turbe o vosso coração, Jesus disse. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu estou indo e preparar-vos lugar. Então, tudo diz respeito à nossa relação com o Pai e à nossa volta à casa do Pai. Então, é tempo, gente, de nós pensarmos como nós estamos vivendo. É tempo de nós pensarmos qual filho nós somos. Porque existe ainda algo mais que eu quero falar a respeito da diferença entre eles. Antes disso, eu quero dizer, ainda falando do Pai, que quando há perdão, existe alegria. O Pai perdoou o filho mais jovem. O filho recebeu o perdão do Pai e houve grande alegria. O filho mais velho não perdoou nem o pai, nem o irmão. E ele então tinha amargura e não alegria. E ele não conseguia participar da alegria. Então, como nós estamos, quando nós estamos na condição do filho mais velho, obedecendo a Deus só por, não quero perder o céu, então eu vou tratar de cumprir tudo que a palavra diz, tudo que eu puder, eu vou tentar fazer, vou me esforçar para fazer para eu não perder o céu. Isso não é amor. Isso é esforço e isso não é fruto da graça de Deus. Será que nós entendemos a graça de Deus? A graça de Deus é para quê? Para que nós sejamos filhos e filhos com coração que se arrepende, filhos com coração que dia após dia quer voltar para a comunhão com o Pai. Nós podemos pecar, nós podemos errar, nós podemos nos afastar temporariamente, mas o desejo é voltar o coração para Deus, para voltar para a comunhão com o Pai. Então, outra característica, vamos pensar assim, como filhos, como nós estamos nos portando? Precipitados, inconsequentes, insensíveis, desobedientes, rebeldes, egoístas, somos como o filho mais novo. Queremos a bênção para gastar do jeito que a gente quer. Queremos que o Senhor nos dê um bom emprego para a gente gastar o dinheiro naquilo que quer e não para pensar no reino dele. Queremos uma boa casa para o nosso conforto, mas não colocamos a nossa casa a serviço do reino de Deus. Estamos sendo egoístas, estamos sendo centrados em nós mesmos. O Senhor vai como um Pai de amor, sempre Ele sabe do que Ele tem derramado sobre os nossos corações, assim como aquele pai sabia o que ele tinha ensinado para os seus filhos, então ele confiava nas palavras que ele ensinou a respeito do Evangelho, a respeito de Deus Pai, do amor do Pai. Então, como nós estamos? Ou nós estamos como o mais velho, comprometido, obediente, trabalhador, mas insensível ao coração do Pai e que não se preocupa com os outros irmãos. Então nós precisamos ver, porque nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Aquele filho que busca o Pai em primeiro lugar, aquele filho que valoriza o amor do Pai. Vejam, Jesus morreu por nós, por amor ao Pai em primeiro lugar. Foi o Pai que amou o mundo, não diz que Jesus amou o mundo.
Diz que o Pai amou o mundo. E que o Pai amou e por isso Ele enviou o Filho. E Jesus, porque amou o Pai, deu a vida por nós. Porque senão Ele era o irmão mais velho. Ele não precisava dividir nada com ninguém. Mas Ele se deu para que nós tenhamos vida. Então, é tempo de nós realmente buscarmos dentro de nós. O mais novo voltou para dentro de casa, participou da alegria do Pai, porque houve arrependimento e porque houve mudança de atitude. O mais velho, dentro de casa, não participou da alegria, não sabemos como foi o seu futuro. Será que nós entendemos a graça do Pai? É isso que nós precisamos refletir, é isso que nós precisamos pensar. Deus ama a todos nós como filhos. Deus deseja e espera que cada um de nós seja um filho que anseia viver na casa do Pai. Ele espera, Ele está preparando tudo e Ele já nos deu o caminho. E este caminho é Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Então que assim seja, gente, que nós possamos refletir durante os próximos dias a respeito da nossa vida, se nós entendemos e conhecemos o amor do Pai. Tudo começa no coração do Pai e é para lá que nós devemos ansiar voltar. Jesus é este caminho. Amém? Amém, Senhor. Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo quando não entendíamos nada disso, Tu já olhavas para nós com olhos de Pai sobre os Teus filhos. O desejo do Teu coração, Senhor, para com toda a humanidade é isso. E é tão maravilhoso pensar, Senhor, que Tu nos resgataste primeiro para que a gente possa ser agente na Tua mão do resgate de outras pessoas, para essa grande família. Tudo que Tu anseias, ó Deus, é ser Pai de todos. É o que o apóstolo Paulo fala em Efésios, que Tu és Pai de todos, todos aqueles que entendem que Tu, por amor, enviaste Teu Filho, e Jesus, por amor a Ti, se deu por nós. Senhor, nós Te pedimos que através do Teu Santo Espírito, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Teu Santo Espírito que nos guia, que nos ensina, que nos revela a Tua palavra, que nós possamos sondar os nossos corações, Senhor, e ver como nós estamos. Estamos somente querendo as bênçãos para usufruir delas do jeito que achamos, de forma inconsequente, sem entender o Teu coração, Pai. Senhor, leva-nos ao arrependimento. Leva-nos, Senhor, àquele lugar de reconhecermos o nosso egoísmo, Senhor, de pedirmos para mudar o nosso coração e nos dar um coração igual ao Teu. Mas, Pai, se nós estamos vivendo aqui religiosamente, participando de encontros, de orações, de cultos, porque não queremos perder o céu, ou porque temos medo da Tua punição, Senhor, conduz-nos pelo Teu Santo Espírito ao arrependimento. Abre os nossos olhos espirituais para que nós entendamos que Tu és um Pai de amor. E como um Pai de amor, Tu nos busca, Tu nos resgatas, Senhor. E Tu nos leva de volta para casa, através dos passos de Jesus. Obrigada, Senhor. Nós pedimos a Ti que trabalhe nos nossos corações essa verdade e que, uma vez que a gente entenda tudo isso, que nós sejamos cooperadores Teus para o resgate de outros filhos que nem sabem que tem um Pai nos céus. E em nome de Jesus, Pai, nós entregamos as nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos, individualmente,
mas também como família bendita do Pai. Ajuda-nos a viver segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém.